Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. Corinthians libera Félix Torres para fechar com o Internacional e também acerta o empréstimo de Rian ao Fortaleza. Hugo Souza volta a treinar e vai enfrentar o Bragantino. Vamos acompanhar aí as últimas informações. O Salazar já falou que Silvestre está faltando Marcelo Basségio. Quero chamar aqui o nosso repórter que entra ao vivo diretamente lá do Parque São Jorge com notícias do Corinthians. Muito boa noite, Marcelo. O mercado da bola do Timão continua agitado, não é isso? Boa noite, Má. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, depois de um longo inverno, o Corinthians, enfim, podendo contratar novamente. O Transferban já não existe mais e o novo diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, tem trabalhado bastante nos bastidores e a boa relação que ele possui com o Fortaleza, o seu último clube, tem rendido bons frutos ao Corinthians. O Corinthians emprestou o volante Rian para o Fortaleza até o fim da atual temporada, uma negociação que está atrelada à chegada de Matheus Pereira. O jogador tem tudo muito bem encaminhado com o Corinthians, deve chegar por empréstimo também até o fim da atual temporada com opção de compra fixada. Então, essa boa relação do Marcelo Paz com o Fortaleza tem viabilizado bons negócios para o Corinthians. O Matheus Pereira, que é um velho conhecido da torcida, revelado nas categorias de base do Corinthians. E além do Matheus Pereira, o Pedro Milans, uruguaio, que estava no Peñarol, já está no Brasil, vai fazer exames médicos e deve assinar um contrato por 4 temporadas com o Corinthians, inicialmente para ser substituto direto de Mateuzinho, mais um jogador chegando no Parque São Jorge. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais informações sobre o Corinthians, tá, galera? Devolvo para vocês aí no estúdio. Combinado, então, Basségio. Paulo Sérgio, quero te perguntar o que você está achando desse mercado do Corinthians, igual o Basségio trouxe aqui, depois de um longo inverno de Transferban, agora o Corinthians, enfim, consegue montar um time do jeito que ele quer, né? Bom, primeiro eu estou gostando da postura do Marcelo Paz, né? Porque eu me recordo muito bem quando o anterior chegou, ele não aparecia muito, ficava mais na dele, o soldado, né? Ele ficava mais na dele. Foi aparecer bem depois e o Marcelo chega mostrando as caras, colocando aquilo que ele tem como metas dentro do próprio Corinthians, e isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, o Rian precisava sair um pouco para pegar uma experiência nova em outro clube, volta o Matheus Pereira aí também com uma experiência nova, espero que ele possa trazer resultados aí pro Corinthians. Agora, eu perguntei aqui pro Zé, você conhece como é que é? Milans. Milans? Milans. Milans? Isso. Eu perguntei você conhece Milans? Ele vem para compor elenco, né, o Paulo? Ele não vem para ser titular do time do Corinthians. O Mateuzinho hoje é o titular absoluto. Mas é isso, gente. Compor elenco, para buscar jogador lá fora. Pega daqui mesmo. Mas quem daqui? Tem um monte de lateral aí na base, no Brasil. Mas que precisa pegar de fora? O que eu estou gostando é que é um Corinthians mais pé no chão agora nesse ano de 2026. Ser, né? O Stabile ele está conseguindo ali equilibrar as finanças do clube. Vem a chegada do Marcelo Paes, que é um cara pé no chão também. O Corinthians vai contratar, Paulo, na minha visão, como der. Não vai contratar grandes jogadores, assim, meu Deus, uma estrela internacional, mas vai fazer contratações pontuais que possam ajudar a compor o elenco do técnico Dorival Júnior para esse ano de 2026, que promete ser um ano importante com Copa Libertadores, o Corinthians, inclusive, já na fase de grupos da competição. Então, entendo que é um ano de se reequilibrar financeiramente. O torcedor não gosta quando a gente fala isso, fica bravo, quer que contrate todo mundo, mas não é assim, gente. Uma hora tem que botar o pé no freio, tem que pensar, parar, respirar e trabalhar financeiramente para que o Corinthians, daqui quem sabe 1 ano e meio, 2 anos, consiga de fato voltar ao mercado com toda a força para contratar grandes nomes. Eu só espero que o Marcelo Paz saiba muito bem como está a forma física de todos esses jogadores que vão estar chegando. Até porque, para compor o elenco, como você mesmo mencionou, precisa ser jogador de Corinthians. Jogador com cara de Corinthians. Jogador cara de Corinthians sabe que vai tomar pancada e não pode ficar chorando depois. Vai ter pressão todo dia. Aguentar o tranco. Aguentar o tranco. Aguentar o tranco, não tem jeito. O jogador de Corinthians é assim. Então a garotada aguenta o tranco. Então o jogador de Corinthians vinha aí do lado do Paraguai, né? Do Uruguai. Do Uruguai, Milans. Milans. Não, esperar o Milans. Vamos ver, né, Paulo? Vamos ver, né? Chegou já hoje no Brasil, vai fazer os exames médicos, vamos ver aí como é que vai se desenrolar a história do Milans no Corinthians. Vamos, você quer uma notícia boa agora? Opa!
Notícia do Corinthians, eu vou chamar aqui no portal Marcelo Basségio. Chegou? Aliás, vai chegar. Opa. Mas não é reforço novo. É um antigo conhecido que o corintiano está querendo de volta, né? Que não conseguiu chegar desde o ano passado. Está ainda de férias, entre aspas. Marcelo Basségio, a situação do Martínez, eu quero saber. E aí, vai voltar? Vai chegar essa semana? Não vai? Quero saber. Vamos lá, Má. Não é uma cara nova, mas pode sim ser considerado como reforço para o técnico Dorival Júnior. O Martínez ainda não voltou ao Brasil. O Corinthians, inclusive, enviou ao atleta um cronograma de treinos personalizado para que ele pudesse se manter ativo à distância, porque ele está, entre aspas, preso na Venezuela. Ele teve problemas com a emissão do seu novo passaporte. Chegou a se falar que levaria cerca de 6 meses, por isso ele fez questão de ir presencialmente para a Venezuela para resolver essa situação e ele conseguiu avançar aí no processo de emissão do novo passaporte. Faltam apenas alguns pequenos trâmites burocráticos, mas a expectativa é que ele possa chegar ao Brasil já neste final de semana e se reapresentar e começar a treinar com o elenco a partir de segunda-feira. A gente lembra da importância do Martínez para o elenco, né? O Martínez, que foi titular do Corinthians na temporada passada sob o comando do técnico Dorival Júnior, foi muito importante atuando ali no meio-campo. Então, Dorival Júnior ganha um reforço bastante interessante para esse início de temporada. Martínez é esperado na segunda-feira no CT Joaquim Grava, viu, amigos? Tá certo, Basségio, muito obrigada. Só lembrando, então, que o Martínez está, entre aspas, como o Basségio disse, preso na Venezuela por conta de toda a questão política ali do país, né, que teve o seu presidente preso, enfim, foi para os Estados Unidos e ele ficou lá preso também, não conseguindo resolver essa situação. E aí, a notícia foi boa ou não? Bom, o Martínez, no ano passado, chegou um momento, o Dinei gosta de falar beco, né? O Martínez estava na lista para dar beco para ele, porque o que ele fez de papagaiada o ano passado... Mas ele não teve culpa, ele está preso no país, não preso, né? Ele não consegue sair de lá. Ele está falando em campo. Eu estou falando em campo. Tá, achei que você estava falando dessas papagaiadas. Não, eu estou falando em campo do que ele fez, foram umas expulsões desnecessárias, cartão amarelo... Então, ele teve momentos no Corinthians futebolísticos muito ruins. No finalzinho, já voltou. É um jogador importante para o elenco? É um jogador que tem que ficar no elenco? Mas precisa trabalhar a cabeça dele. Ele com cabeça boa para trabalhar, para jogar, desempenhar o futebol dele, é um cara que vai render muito para o Corinthians. Agora, se a cabeça dele não estiver boa, com esses problemas externos... isso aí é muito ruim para ele, ele não sabe lidar com isso aí. É um jogador que tecnicamente ele não é um primor, mas é um cara que combate muito, é um cara que briga muito, que pode ser útil em muitos jogos para o Corinthians. O Corinthians vai ter jogos complicadíssimos nessa temporada de 2026, que é muito longa. Libertadores, né, Zé? Exatamente onde eu ia chegar agora. É um jogador experiente que em Conmebol Libertadores pode ajudar muito o Corinthians em jogos mais catimbados, jogos de repente como visitante, o Corinthians tendo que pegar uma altitude, alguma coisa assim. É um cara que conhece muito bem o futebol, né? Tá chegando, então, o Martínez aí até o final de semana, ao que tudo indica. Quero chamar novamente por aqui o Thiago Salazar. Porque... Volta aí, minha gente. Seguimos no YouTube com a galera aqui que tá sempre com a gente e também no canal UOL na TV. Vamos falar do Coringão agora? Coringão que entra em campo amanhã, hein, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Corinthians e Red Bull Bragantino, esse jogo que vocês acompanham TNT, Cazé TV, Record e Max. Joga fora de casa, 7h30 da noite, o Corinthians. Samir, traga as novidades do Timão pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar da entrevista exclusiva que você fez com o Dorival. Mas já conta pra gente o que tá rolando com esse Timão e esse time que vai em campo amanhã. O time que vai em campo amanhã ainda é um mistério porque vai sofrer mudanças. O Dorival, inclusive, na entrevista ontem falou, não tem como. Vai mexer todos os jogos. O Corinthians tem uma sequência aí maluca, né? A gente já falou do calendário aqui. O Corinthians joga a Supercopa no dia 1º, a final... final, né? Um jogo só contra o Flamengo, mas joga dia 29. Então, olha a distância de um jogo para o outro. Dia 29 não tem como sair com o time titular, porque você vai ter que guardar o time titular para o jogo contra o Flamengo em Brasília. E amanhã não vai dar para o Dorival repetir a mesma escalação do time que venceu na estreia do Campeonato Paulista. Então, a gente ainda vai ter que especular a escalação do Corinthians. Agora, de mercado tem bastante coisa. Posso pular para mercado? Você que manda, Luiz. Aliás, a pergunta que o nosso amigo fez era sobre o Hugo lateral, não era sobre o Hugo goleiro. Mas depois a gente responde essa. Vamos para o mercado, porque o mercado está aquecido. Matheus Pereira chegando, Rian indo para o Fortaleza, né? E outros nomes também por aí no alvo do Coringão. Isso, são 4 reforços até agora, né? A gente sendo prudente, 3, né? Um
um está bem encaminhado, que é o caso do Caio César, jogador que pertence ao Hilal, vem por empréstimo ao Corinthians até o fim desta temporada. O Corinthians não vai pagar pelo empréstimo do jogador, eu vi muita gente escrevendo isso. O Corinthians não paga pelo empréstimo, mas paga 100% do salário. Vai ter um dos melhores salários do elenco, não é que é um salário bombástico, mas vai ter um dos melhores salários do elenco. Em contrapartida, o Corinthians não vai pagar nada pelo empréstimo. Esse é um jogador que está bem encaminhado, o Corinthians espera ele já no Brasil. Então a gente vai aguardar, né? Porque o mundo árabe, a gente já viu algumas coisas, né? Ah, tá certo, daqui a pouco não libera. Então eu só estou sendo prudente, mas a negociação está muito avançada. Os outros 3, o Pedro Milans, que é um lateral uruguaio, estava no Peñarol, ficou livre do mercado. Surgiu chegou, né? Já chegou. Surgiu, já fez exames? Fez exames, surgiu como uma opção no mercado, é um lateral mais ofensivo. O Dorival, na entrevista para mim ontem, falou que já andou estudando o jogador e já pretende fazer algumas correções, né, atualizações em relação ao lateral uruguaio. Vai ser a sombra do Mateuzinho. Atualizações dele, né? Do Milan. Do Milan, porque é um jogador ainda que ainda carece um pouco na questão defensiva. Então o Dorival vai ter que fazer um trabalho com ele. Ele era lateral direito do Peñarol no 5-0 do Botafogo, semifinal da Libertadores. Então, na questão defensiva, ele deixa um pouco a desejar. Mas não foi culpa dele, mas ele estava lá. Mas é um atleta que ele é melhor ofensivamente do que defensivamente. Gosta de jogar por dentro, enfim, que é a maneira que o Dorival gosta de jogar com os laterais. Então, esse jogador contratado. Outro contratado é o Matheus Pereira. Por que o Corinthians fechou com o Matheus Pereira no final de semana e não anunciou até agora? É simples, porque o Rian estava envolvido no negócio e os agentes do Rian estavam negociando com Fortaleza. Havia um imbróglio lá que foi resolvido. Então o Rian vai ficar emprestado ao Fortaleza e o Matheus Pereira emprestado ao Corinthians até o final desta temporada. Foi um pedido do Dorival também. O Dorival ontem contou na entrevista que ele chegou para o Marcelo Paes e falou, quando o Marcelo Paes chegou, tem 2 jogadores lá que estavam lá contigo que me interessam, que são os 2 volantes, o Matheus Pereira e o Pierre. O Pierre não avançou as tratativas, mas o Corinthians queria o Pierre também, o Dorival confirmou. E o Matheus Pereira, o Corinthians contratou. Canhoto é o Pirulão. Lembra do Matheus Pereira Pirulão? O Matheus Pereira foi revelado pelo Corinthians. Sim. Existia uma expectativa monstruosa nele. O empresário dele era o mesmo empresário do Neymar, do Ganso, do Malcom. A expectativa era muito grande do Matheus Pereira na base do Corinthians. Ele não teve oportunidades com o Tite em 2015. O pessoal fala, teve oportunidades, 2 jogos que ele entrou. Só que o problema do Matheus Pereira foi que na final da Copa São Paulo, acho que foi de 2015, se eu não me engano, contra o Flamengo, ele dá uma cavada na decisão por pênaltis e a bola bate no travessão. Ali foi o fim dele, tem coisas no Corinthians, essa questão de pênaltis já não é de hoje, né? Alexandre Pato, Roger. No Corinthians, o Yuri também sofreu bastante agora. No Corinthians, essa questão de você bater um pênalti lá no capricho, mas e não entrar, é complicada. E aí o Matheus Pereira acabou, né, ficando difícil a permanência dele. Rodou por aí, Barcelona B, enfim, Europa, volta para o Fortaleza. E o Dorival quis o Matheus Pereira porque ele consegue fazer umas 3, 4 funções do meio campo, né? Não sei se vocês concordam. Sim, mas volante, meia pela ele pode esquerda, ser o meia atrás dos atacantes, pode ser o primeiro volante, pode jogar no losango dos 2 lados também. Sim. Então tá fechado. E o Gabriel Paulista, que já bidou e pode estrear pelo Corinthians na zaga também. Você acha que ele estreia amanhã? Eu acho que tem grande chance, porque ele treinou bem, tá cheio, tá bem. O Gabriel Pereira o Gabriel Paulista me surpreendeu. Inclusive saiu jogando, chutou uma bola no travessão, cheio de vontade, né? Tá todo emocionado, né? Enfim, porque é corintiano, perdeu o irmão que era dos Gaviões. Eu acho que ele joga amanhã. Mas é só um palpite, né? Não é informação. E o Dorival falou ontem na coletiva que ele quer 7 reforços, né? Então, na nossa matemática aqui, fechou 4, não precisa ser um gênio da matemática, faltam 3. Deu 7? Contou direitinho. Eu fico com medo, né? O jornalista sabe... Você dá aquela pensada ali pra ver se são 7 mesmo, mas deu 7. PVC, você gosta do Gabriel Paulista, né? Para você, ele chega para ser titular do Corinthians. Eu acho que ele chega, ele pode mudar a posição do André Ramalho, ou ele pode ocupar a posição do André Ramalho, aí pode na posição do Gustavo Henrique também, mas eu acho que o Gustavo Henrique jogando bem, menos discutível. O André Ramalho tem uma leitura de jogo muito boa, falamos com ele aqui no ano passado, disse isso para ele. Só que o André Ramalho, zagueiro em linha de quarto, ele pode ser líbero, ele pode ser volante, ele pode fazer o papel que o Ranieri faz. Que hora ele sobe como volante e entra como líbero. E aí o Gabriel Paulista vira o zagueiro do lado direito, com muito mais confiança do que o Félix Torres deu ou do que o Kaká ofereceu. O importante é ter uma disputa.
Claro que ele vai chegar aqui numa idade que ele não é um zagueiro mais jovem, mas é um zagueiro firme, muito firme, com uma trajetória de carreira brilhante, Vila Real, Valência, Arsenal, para jogar. Tem um problema pessoal importante, porque ele está voltando ao Brasil por causa da doença da mãe da saúde da mãe dele. Isso pode tirar um pouco de foco em alguns momentos, naturalmente, porque ele está cuidando da mãe dele. Mas a lógica é que ele chegue para ser titular. Eu acho que ele vai ser titular e que vai mudar a posição do André Ramalho. Foi uma entrevista dele muito emotiva, né? Muito emocionante, ele falando sobre o sentimento que ele tem pelo Corinthians, toda a história do irmão. Então, foi um momento ali muito humano da chegada dele no Corinthians. Estou falando da mãe dele só porque, assim, eu acho que ele tem tudo para dar certo no Corinthians. Eu só não estou cravando, vai ser um sucesso, porque tem uma série de questões de adaptação, de pessoal, que podem interferir nisso. E futebol, né? A gente nunca pode ter certeza do que vai acontecer. Samir, diga. Não, até para a gente fazer um pente fino, né, do mercado do Corinthians, o PVC citou o Félix e o Kaká e me fez lembrar que o Corinthians recebeu uma proposta do Atlético Paranaense pelo Kaká, recusou porque a proposta de empréstimo, o Corinthians só quer vender o Kaká, só negocia o Kaká em definitivo. Por quê? Porque o Kaká, convenhamos, foi um péssimo negócio. O Corinthians pagou 4 milhões de euros no Kaká. Como é que vai, né, recuperar essa grana agora? E no caso do Félix Torres, o Corinthians encaminhou o empréstimo dele para o Internacional de Porto Alegre e o Inter vai pagar CLT e o Corinthians paga imagem. Então vai pagar um pouquinho mais da metade, mas é bem pouquinho que o Inter vai pagar pelo salário do Félix. Não paga pelo empréstimo, paga por parte do salário, fica até o final do ano e dentro do Corinthians se avalia que ainda é um bom negócio. O Félix não tem clima para jogar no Corinthians e fica uma esperança, porque se ele for bem no Inter, o Corinthians consegue recuperar essa grana que parece irrecuperável. E é bom lembrar que teve um zagueiro que foi emprestado para o Inter do Corinthians que foi bem, que é o Bruno Mendes, e não tinha ido bem no Corinthians, e quando volta para o Corinthians não vai bem de novo e o Corinthians tem que negociar ele. Então há uma esperança do Félix ir bem lá e o Corinthians recuperar uma grana. A gente está no break ainda, né? A gente está no break. Então pode dizer, todo mundo vai ficar feliz. Na TV não pode falar, mas é a verdade. O torcedor do Corinthians fica feliz com essa notícia da saída todo do mundo. Félix. O torcedor do Inter também. Corintianos aqui do nosso chat. O Corinthians encerrou nesta quarta-feira a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. A partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, será disputada às 19h30 desta quinta, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O goleiro Hugo Souza, que sofreu com uma virose nos últimos dias e chegou a ficar fora de treinamentos, está recuperado e voltou a treinar com bola. Para a partida, o Corinthians deve contar com algumas novidades na lista de relacionados, que não foi divulgada. O zagueiro Gabriel Paulista, apresentado como reforço na última segunda-feira, está inscrito no Paulistão e pode ficar no banco de reservas. Também há expectativa dos retornos de Ranielli e Yuri Alberto, que ficaram fora da primeira rodada. O volante estava fazendo trabalhos físicos, enquanto o atacante viajou à Itália. Ambos voltaram aos trabalhos com bola normalmente. José Martínez segue na Venezuela. Ele foi ao país renovar passaporte e ainda não participou da pré-temporada alvinegra. Memphis Depay, que faz tratamento de um edema ósseo no joelho, também não trabalhou com bola neste ano. Uma possível escalação do Corinthians para enfrentar o Bragantino tem Hugo Souza, Mateuzinho ou Jacaré, Kaká, João Pedro Tchoca e Hugo, Ranielli, André, Carrijo e Breno Bidon, Vitinho e Yuri Alberto.